galera, esse é o Salvoscast, que é o seu, o meu, é o nosso podcast cristão. Hoje nós estamos aqui na nossa mesa com o nosso tiozinho Matheus, ele que toca buzina, toca um monte de instrumento e quer tocar o seu coração. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Reformulando. Toca o coração de quem tá em casa. Dele. Isso. Não, com a palavra de Deus. Amém. Ele vai tocar com a palavra de Deus. Amém. Deixa eu terminar. Desculpa, que já... A gente já pulou antes da mesa. Estamos com o nosso tiozão Pedro. E aí, Que beleza? cuidou de mim e de você no acampamento. Entendeu? E que toca o quê, gente? O terror. Só terror. Assim, eu ouvi dizer que ele tem uma pergunta difícil. É nada, tá Nada. suave, tio. Tranquilo. E a nossa convidada de hoje, vindo diretamente do Projeto Três Corações, a Moja Vanessa. Que toca o pandeiro e bate palma. Perfeito. Hoje, Major, nosso assunto é falar sobre os jovens na igreja, os Sobre jovens e a igreja. Jovens. Sobre mim? Não, jovens. Mas eu sou jovem. Não espírito jovem. Olha lá. Começou. Jovens na igreja. E assim, pode parecer uma coisa, pô, mas jovens na igreja? Toda igreja tem jovem, né? Primeiro, a senhora tem experiência em lidar com a juventude, não é verdade? Não foi Conta um pouquinho da sua experiência, Major, antes da gente entrar nas perguntas assim mais Ok. polêmicas. Olha, primeiro, nem toda igreja tem jovem, né? Isso é uma Reza a realidade. lenda aqui. E é uma realidade que não pode ser vista como algo natural e normal. Né? A igreja precisa ter jovens, precisa ter crianças, precisa ter jovens, precisa ter adultos solteiros, precisam ter idosos. A igreja ela é dinâmica, é um organismo vivo. Sim. E é importante que dentro dela tenham todas as faixas etárias, né? Então, realmente uma tristeza quando a gente se depara com a realidade de uma igreja que não tenha jovens ou de uma igreja que não tenha crianças, né? É muito triste. A minha experiência é que eu já passei por várias igrejas, algumas com muitos jovens, algumas com poucos jovens e algumas que não tinham jovens e nem crianças, né? Não algumas, né? Porque eu não passei por tantas, mas eu já passei por todas essas experiências de ter igrejas que tinham jovens, uma outra que não tinha tantos jovens e mais crianças, né? E uma outra que não tinha crianças ou quase nenhuma criança e também nenhum jovem. E aí, quando você se depara com essa realidade, que você entende a importância de termos crianças e jovens dentro das nossas igrejas. E o quanto a gente perde como igreja quando isso não acontece. E aí eu já vou fazer uma pergunta que é fácil, vai. Essa não é polêmica. As perguntas que eu faço são as mais tranquilinhas do Tem programa. cara de bonzinho. Né? Não, eu deixo as malvadas pra eles. A pergunta que eu ia fazer... Calma, Pedro, calma. Não, tá, Eu vou não. ser bonzinho, prometo. O ruim é nós. O ruim é nós, tá suave. Tá com Eu barro. ia perguntar o que a igreja tem para oferecer para o jovem. Porque assim, mas tem lugar que tem muito, tem lugar que tem um pouco, tem lugar que não tem. Mas o que a igreja tem para oferecer de bom para o jovem querer estar lá? Essa daí é fácil? Bom, Essa é fácil. Ah, tá, eu quero ver difícil. eu acredito que depende da perspectiva da pergunta, né? Se nós formos pensar na questão da igreja no sentido bíblico, no sentido palavra, no sentido valores, a igreja tem tudo para oferecer para o jovem. Legal. Né? Mas se nós formos pensar na questão de atividades, né, estratégias, entretenimento, diversão, tal, às vezes a igreja não tem muito. Então depende do ponto de vista. Eu costumo dizer que o melhor lugar que eu encontrei na minha juventude para ficar, para estar, foi a igreja. Eu me converti eu comecei a ir à igreja com 16 anos,
me converti já aos 17, né? Fiquei aquele tempinho ali decidindo, né? Um pouco na igreja, aí saí um pouquinho, voltava pra igreja, até realmente ter uma experiência de conversão. E foi essa experiência de conversão, ainda jovem, que me manteve dentro da igreja. Mas, pensando nesse ponto de vista espiritual, né, e de palavra mesmo, de transformação, a igreja, ela tem tudo, né, para oferecer, porque é ali que o jovem vai entender o que realmente é liberdade, é ali que o jovem vai entender o que realmente é felicidade, alegria, é ali que o jovem vai realmente entender o poder que ele tem de tomar as decisões corretas, os valores, tudo isso ele vai encontrar dentro da igreja, né? Mas aí, as maneiras, as estratégias, as formas para ele se deparar com tudo isso, é que muitas vezes vão fazer toda a diferença. É verdade. E só antes da gente voltar para nossa pergunta, tem uma coisa jovem aqui que eu tô vendo no cantinho ali. Major, a senhora trouxe brinquedinhos para ficarem no Salvoscast? Pois é, era para representar o corpo central, né? Então eu trouxe Mostra pra gente. o meu filho, né? Ele é desse mundo aí dos heróis, dos animes, dos mangás, enfim, da Marvel, DC, e até às vezes ele briga comigo porque eu digo assim, a gente vai assistir tal filme que é da Marvel. Não, mãe, esse é da DC. Então a minha conexão... Não, agora vem a dúvida. Os brinquedos que a senhora trouxe. Peraí, deixa eu ver. Ih, deu. O Lucas vai dizer. Eu sei. Marvel, certo? Acertou. Porque é um anti-herói do Homem-Aranha, é isso? Também. Também, né? De todo Varia muito de cada todo filme, né? mundo. Varia muito de cada filme. É, mas ele é um anti-herói de todo mundo. E DC? Não, Marvel também. É o Deadpool e o Wolverine. Então, mas também ele é da pergunta DC, pra o você. Wolverine é da Ele é da Marvel também. Tá, ok. Ele é Inclusive, eles são meio inimigos. Tá bom. Já trabalharam juntos, mas são meio Tá, inimigos. mas se eu acertei um, já é ponto pra Já mim. Pô. Então, uma buzinada pra Major. Tá vendo como realmente que eu falei é real? Eu erro mesmo. Acontece. Meu filho me Normal. corrige, Vou mãe, tu botar tá aqui, confundindo tudo. Pra ficar Coloca mais aqui na bonitinho. frente pra Isso, todo é. mundo ver. E depois eles vão pra nossa prateleira. Tá ótimo. Vão ficar pra sempre com a gente aqui no Salve. Com certeza. Nem vem medida cautelar pra pegar de volta. E se o pessoal quiser mandar pra gente, Pedro, como é que o pessoal faz? A nossa fada madrinha vai colocar aqui o nosso endereço, né? E aí você pode mandar um brinquedinho, uma pizza, um refrigerante. Assim, não tem problema não. Tá aqui o endereço, tá? E aí o seu brinquedo vai fazer parte, né? Até a sua pizza também, a caixa. A caixa vai fazer... A caixa. A gente se preocupa com esse detalhe. É lógico, a caixa vai ficar lá. Tá ali. Tá, mas sinta-se à vontade para contribuir com o nosso... fugiu? Layout. Layout, isso, tá vendo? Layout. Palavra difícil é só com a nossa produção, porque Diga-se de aqui... passagem, hoje a nossa produção Beck não pôde vir. Pois Na é. verdade, ela não está passando bem, infelizmente, nós estamos orando por ela. Então, Beck, melhora. Fica melhor. Melhor. Vai que dá ruim em casa, né? Coração. Não, para com isso. Não, coração. Vai que dá ruim o coração. Não, melhora, estamos juntos. Melhora. Tamo junto. Não, vocês prestaram atenção no detalhe? Ah. Né? O Pedro fez tanta questão de dizer no começo do programa que era jovem, mas já tá bem esquecido pra ser tão jovem. Não, é que assim, é que palavra difícil é só com a produção. Entendeu? A gente é mais de casa. Eleva o nosso nível, né? Aí é o nível assim, Mas para mano. fazer a boa pela Beck, que é a nossa produção, Pela Matheus, misericórdia de Deus. pela misericórdia de Deus, respira fundo. Você vai fazer a pergunta que a Beck ia fazer? Ó, Vou fazer. dados, palavras difíceis, é Eu tudo com a vi, produção. enorme. Tudo com a produção. A pergunta é quase que uma redação, mas vamos lá, gente. Mas nada a ver, Matheus. Lauda, do que a gente está aprendendo no colégio. Vamos lá. De acordo com o site Librally, mais de 20% dos jovens vão à igreja uma vez por semana. Mais de 21% dos jovens frequentam a igreja uma vez por mês. E mais de 36% raramente. E 4% nunca.
Se juntarmos esses dois últimos números, teremos um valor muito significativo, ou seja, aproximadamente 40% dos jovens têm uma frequência da igreja que quase nula. Por que é tão difícil ter a presença efetiva constante dos jovens dentro da igreja? Realmente é uma pergunta complicada. Mas a questão é a Essa é complicada. seguinte, o que faz com que esses jovens não permaneçam na igreja, ou se digam cristãos, ou se digam parte daquela igreja, mas não têm interesse de estar ali? Porque às vezes aquela igreja não é um ambiente atrativo e nem agradável para que eles estejam ali. Veja, às vezes eles se dizem parte da igreja, mas algo não os mantém ali. Algo os tira, algo mais interessante, algo mais legal, algo mais diferente, faz com que eles não estejam ali, mesmo que eles sejam parte daquela igreja, né? Então, é o que eu estava falando, né? Que a gente falou das estratégias e tal. A igreja, ela tem que ser um ambiente que atrai os jovens, né? A gente não pode querer comparar e a gente às vezes cai nesse erro de ai, no meu tempo, ai, na minha época, ai, quando eu era jovem. O tempo que nós vivemos, o meu tempo, é hoje. Até porque eu vivo no hoje. O nosso tempo é hoje. E a gente não pode querer oferecer hoje o que a gente recebia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Por quê? Tem uma frase que diz assim, o mundo mudou, a igreja precisa mudar. E veja bem, gente, que às vezes essa frase é muito mal interpretada. Não é a palavra precisa mudar. Não é os valores precisam mudar. Não é a forma de ser igreja no sentido de comunhão, de amor que precisa mudar. A gente está falando aqui de reinterpretação bíblica. A gente está falando que o ambiente precisa mudar, porque as estratégias para você atingir jovens hoje não são as mesmas da minha época. Eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde até hoje a minha cidade não tem um shopping. Então, é muito mais fácil você chamar... mas tem cidades no sul que tem shopping, tá? Não, mas aí a gente tá falando do extremo sul do sul. É interior do Rio Grande do Sul. A gente tem shopping na cidade vizinha ali, que é a fronteira com o Uruguai, mas a minha cidade até hoje não tem shopping. O shopping da cidade Mas ó, shopping do Uruguai. o Pedro vai lembrar, lá na Baixada Santista, de onde nós dois viemos, Mongaguá não tem shopping, Itanhaém não tem shopping, Cubatão não tem Peruíbe shopping. não tem shopping, Cubatão não tem shopping. Ah, não, tem o shopping da comunidade, pô. Pedro, Tem aquelas barraquinhas que os caras fazem. Eita, Pedro, então deixa minha cidade fora das suas críticas. Não, mas eu sou desse Você ano. tem que falar qual é a sua cidade aqui, Major. Santana do Livramento. Eu sou desse uma buzinada na Santana de Livramento. Então, e Abraço a aí, todos. na nossa época de juventude, quando nós éramos jovens, a igreja era uma atração, né? A igreja era um diferencial, era você ia pra igreja pra brincar, pra jogar, porque não tinha muitos lugares pra você se divertir, né? E então aquela vida ali em volta da igreja era algo legal. Você ia pra igreja pra encontrar os seus amigos, você ia pra igreja pra fazer alguma coisa diferente, né? E ainda hoje, falando agora de Exército de Salvação, nós sabemos que ainda temos corpos, né, igrejas, que ainda estão em lugares que favorecem muito isso, né? Cidades pequenas, um lugar onde os jovens vivam mais ali próximo da igreja, né? Um lugar onde os jovens se sentem atraídos pelas coisas que a igreja oferece. Mas a gente sabe também que nós temos igrejas do Exército de Salvação em grandes centros urbanos, aonde existe muita coisa para o jovem fazer, e que se a igreja não fizer algo muito legal, esses jovens vão encontrar algo muito legal para fazer fora da igreja. Né? Então, a gente precisa entender que vivemos num momento onde as pessoas têm acesso a muita coisa, os jovens têm acesso a muita coisa. E também eu vou dizer, às vezes não precisa nem ter algo muito legal na cidade para fazer, mas se você não conseguir competir com o celular dele, Já era. né? Se você não conseguir competir com aqueles vídeos do YouTube que ele gosta de ficar vendo,
né? Mas A tá igreja ligado. vai ficar em desvantagem. Sim. E aí também não me entendam mal. Eu não estou dizendo que a igreja tem que se tornar um lugar onde os jovens vão só para se divertir. Não é isso. Né? Pra serem atraídos. Né? Mas eles precisam se sentir motivados para estar lá. Aí, depois que eles estiverem lá, a gente precisa se aprofundar muito mais em mostrar para eles que não é só diversão, que existe muito mais para eles buscarem, terem e entenderem. É porque às vezes a gente quer que um jovem tenha compromisso ou tenha uma vida cristã, ou tenha, né, ou desenvolva uma vida cristã sem ele nunca ter tido uma experiência com Deus. Pois é, exige demais isso, né? Exato, porque lembra que eu falei que eu entrei na igreja, fiquei cerca de 1 ano, ainda um pouco, sabe, fora e dentro, depois eu tive uma experiência, porque o que vai te manter é a experiência. Uhum. Eu acredito que o que mantém você dentro da igreja, mesmo ainda jovem, é a experiência com Deus. E aí, às vezes, a gente quer que o jovem, sem ter uma experiência profunda com Deus, ele demonstre uma vida cristã de excelência. E aí a gente fica cobrando dele uma vida que ele não pode oferecer, porque ele ainda não teve a experiência que vai fazer com que ele desenvolva essa vida. E esse é o problema. Então a igreja precisa ser um ambiente onde ele se sinta feliz ali, onde ele entenda que tem pessoas que vão entender, que vão compreender. Olha, tu falou que eu tenho experiência com jovem, né? Eu vou dizer uma coisa, assim. Trabalhar com jovem não é fácil. Não é fácil, né? E hoje eu não me sinto tão apta a trabalhar com jovens, porque não é um chamado específico. Eu acredito que sim, tenham pessoas que tenham um chamado específico para trabalhar com jovens. E essas pessoas, elas podem ter a idade que elas tiverem, elas vão continuar se atualizando, falando a mesma língua, fazendo coisas legais para os jovens, tendo paciência, né? Fazendo coisas que atraem esses jovens, porque o chamado delas, a paixão ministerial, é a juventude. Uhum. No meu caso, quando eu tive uma ótima experiência com jovens, eu era jovem. Então era mais fácil, porque querendo ou não, eu não estava tão desconectada do mundo do jovem, eu não estava tão distante da juventude. Eu era jovem, eu fiz 24 anos já como oficial do Exército de Salvação. Minha primeira nomeação eu completei 24 anos já oficial, já pastora. Né? Então, eu era jovem, então era muito mais fácil eu trabalhar com jovem, sabe? Eu tinha muito mais paciência, porque eu era jovem. E aí, se você não tem esse chamado específico, acontece o que acontece comigo hoje. Hoje eu não me sinto tão apta, porque eu já me distanciei muito. Eu já não sei o que os jovens gostam, muitas vezes eu não sei. Eu sei um pouco porque eu tenho um adolescente dentro de casa, mas eu não mergulho nesse universo. Uhum. Sabe? Porque hoje eu já me descobri em outras áreas, hoje eu já sou mais madura, né? Já tenho, já consigo me identificar com outras faixas etárias, que não a faixa etária dos jovens. Sim. Então, para eu trabalhar com o jovem, eu preciso, sabe, puxar aquela força que às vezes não vem. O jovem tem latinha, né? O jovem tem aquela Puxar aquela força que às vezes não vem. Nós jovens somos assim, carregados no 100%. Esquecidos também. Espírito Né? Então, Espírito jovem. e aí eu digo, precisa duas coisas. Você precisa ter essa paixão ministerial mesmo para trabalhar com jovens. E se você não tem, aí você precisa identificar dentro da igreja pessoas que têm. Sim. E investir nessas pessoas. Porque aí você fala, mas se não tem, aí como é que vai fazer? Não tenta. Tá? Identifica alguém. Porque se você tentar, não vai ser tão eficaz. Exato. Treina alguém, Prepara alguém, manda fazer curso. Eu acredito que para você trabalhar com jovens, você tem que ter um preparo diferente. Porque você tem que ter muita paciência. Jovem gosta de falar com você aquilo que ele fala com os amigos. E se ele vê que você tá boiando, que você não tá entendendo, que você vai repreender, ou que você não vai valorizar, já cria aquela barreira. Quando eu era jovem, eu tinha toda essa paciência de ficar sentada ouvindo, e eles riam e tal, e eu ria com eles e tal. Hoje já não é algo tão legal pra mim, entendeu? Então, Pra você, precisa, pro jovem, ele né?
Entendeu nada, Exatamente. Tá boiando. Então, você precisa, se já não é algo natural para você, procura um jovem mais experiente na sua igreja, um jovem comprometido, um adulto que esteja mais próximo da idade dos jovens, né? Identifica um líder de jovens que faça bem feito e tal. E mesmo que você diga assim, mas falta isso, falta aquilo, manda essa pessoa se desenvolver, sabe? Paga curso, manda para curso, investe. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a nossa vida de oficial ela é muito corrida. E para trabalhar com jovem, a gente precisa de muito tempo. E às vezes é um tempo que a gente não tem. Então, se você vai fazer uma programação para o jovem, você precisa preparar muito bem, você precisa preparar antes, você precisa pensar, você precisa ter tempo, você precisa ter disposição. Não pode fazer não é duas nada... respostas, né? Pra jovem não é duas respostas, porque quando você vai com duas, ele já tem 3, 4, 5. E não pode. E digo Na mais, resposta ele já faz 4, 5, 6 perguntas. tem que ser algo muito legal. Né? Que seja divertido, legal e que eles tenham vontade de voltar, porque se for chato, eles não, na próxima vez que você chamar, e aí a gente entra de novo naquilo. Tudo depende do contexto onde a igreja está inserida, tudo depende da cultura daquele local, do público, tudo depende do que a volta, o que está ao seu redor tem oferecido para essa juventude, como você pode, de certa forma, tentar se equiparar a isso, né? E aí, trazendo eles para dentro da igreja, que é ótimo, que como eu falei, é o melhor lugar mesmo para eles estarem, aí você começa a criar ambientes onde vai favorecer momentos espirituais, aprofundamento na palavra, estudos bíblicos para jovem, que também não é igual de estudo bíblico para adulto. Então, é isso que a gente tem que entender. Nada é igual, porque se eu for fazer um estudo bíblico para casais, não vai ser o mesmo estudo bíblico que eu vou usar para as mulheres, não vai ser o mesmo estudo bíblico que eu vou usar para crianças e não vai ser o mesmo estudo bíblico que eu vou usar para jovens. Então essa história mesmo que use o mesmo texto bíblico. Exatamente. Tudo é completamente A forma de diferente. Então essa história de assim, namoro bota os jovens na classe de adulto. Não, gente, não bota. Não vai dar certo, não funciona. Né? Então precisa, até porque eles vivem momentos que eles não se encaixam. Eles não se acham parte daquilo. E aí eles vão entrar... Então me encaixou até hoje. Eles vão entrar dentro da igreja. Já foi jovem, ó. Pois é. Não, sou jovem ainda. Sou jovem ainda. Eles vão entrar dentro da Espírito igreja jovem. e vai ser mais um lugar que eles vão pensar que não vão se encaixar. E aí se a igreja não oferecer coisas que façam que eles se sintam parte daquilo, eles já vêm com aquela ideia que eles não se encaixam em lugar nenhum, e eles não vão se encaixar mesmo, né? Então, a gente ainda tá na primeira pergunta, gente. Eu falei tudo isso. Meu Deus. Mas o Sinta assim em casa, né? A gente tá numa roda de quase jovens, né? Tirando o Matheus. eu tô vendo. Entendeu? Obrigada pelo me tirar. Não, estamos juntos aqui, entendeu? Ele só não contou pra senhora que ele carregou no colo, assim, sabe? Mas aí, isso daí são coisas que a gente fica... Então. Então, só pra fechar, os jovens muitas vezes eles não ficam dentro da igreja, como diz a pergunta, né? Efetivamente dentro da igreja, porque às vezes eles não se sentem parte daquilo, porque ali não existe coisas para eles. Ou que sejam coisas que sejam interessantes para eles. É isso. Fica a dica. Faça coisas para os jovens e faça coisas na linguagem dos jovens. E faça bem feito. E faça bem feito. O Pedro, eu sei que ele sempre traz aquela pergunta. Só porque eu vi... Você Não sempre é consegue classe A. colocar Tranquilo. a situação dentro do perfil das comunidades. Da onde que eu venho? Então, Eu exato, vou isso é ótimo. É simples, tipo assim, não tem como eu colocar no Morumba se eu vi. Não tem, entendeu? Só que eu acho sinceramente que essa tua pergunta é a pergunta na fornalha do dia. Não dá, A pergunta da elite não combina. não combina, entendeu? Não Mas é que eu dá. acho que essa é a pergunta na fornalha do dia. Sério mesmo. A tua pergunta é a mais difícil de responder. É nada. É experiência, ó. Ele sempre fala isso, né? É nada. É nada. Não é. Ó, a gente sabe, né, que
há várias comunidades, há vários lugares onde sempre há uma organização, onde os jovens podem encontrar alguma coisa para fazer, algum lugar seguro para se desenvolver, tanto a sua vida social, mas a igreja nem sempre parece ser esse lugar, né? E aí a gente já comentou, se eu não me engano, aqui em da onde eu venho, a gente sempre tinha essa briga. No dia de uma liga de jovens tinha o bailão. Como a gente vai competir com o bailão? Paredão. Né? Então a gente tinha essas coisas. E, para piorar, existem aquelas igrejas que fazem a diferença. Ponto. Desculpa, não é para piorar, é para melhorar. Mas tem aquelas que Agora não. pra piorar. Que não. Agora Agora para piorar. Tem aquelas que não. Né? E aí só querem utilizar os jovens, porque a gente vê uma máxima que jovens são mais jovens. Não é o coroa vai chamar jovem. Às vezes consegue, mas não com a mesma intensidade que um jovem. Porque o testemunho daquele jovem que está frequentando é diferente do que o do idoso. Do Mateus. Do Mateus. Idade próxima, meu pai é que você deu, Né? E porque eles realmente não vê o outro jovem como uma mão de obra, né? Como um recurso financeiro para a igreja, e sim como mais um que vai ajudar o reino a crescer. E aí a pergunta: o jovem de uma comunidade, ele deve procurar uma igreja séria e que ajude ele a crescer, né? Viu? Enrolou. As perguntas deles são difíceis porque não são claras, então por isso que Olha lá. Vai lá, respira fundo. Agora vai. Com a ajuda de Deus, né, e de outras pessoas a fazer esses jovens, esses adolescentes crescer, como fazer para que eles consigam fugir dessas outras igrejas ou desses outros lugares que não ajudam, né? Só tendem a puxá-los. Tá, vamos por partes então, né? Porque é uma pergunta que tem várias... Quase 4 Tá, rounds. primeira coisa, tu disse que a comunidade, ela oferece muitas coisas legais para os jovens e às vezes é muito difícil esses jovens deixarem essas coisas legais para ir para dentro da igreja, certo? Ou é muito difícil a igreja conseguir competir, né? Com essas coisas legais. Bom, lembra que eu disse que quando eu me converti, quando eu entrei para a igreja, eu fiquei um ano meio que dentro, meio que fora, e realmente eram essas coisas legais que me eram oferecidas naquele momento que eu vivia, porque antes, quando eu era criança, eu não podia fazer aquilo, não podia ir numa balada, né? Não podia passear, quem é de Livramento aí vai entender, passear na Sarandi. Ei, você de Livramento, coloca aqui, ó, passeando, hashtag Passeio na Sarandi. Eu não podia, meu pai não deixava, então quando eu me tornei jovem, eu já tinha uma possibilidade maior de ir para uma balada, de ir para uma boate, de passear na Sarandi, que é legal para os jovens. Procura na internet, né? até porque Falando que é pra igreja é pro Sarandi. E aí realmente era muito difícil eu escolher estar. Mas em compensação, as coisas que aconteciam dentro da igreja eram muito legais também. Então, existia essa briga interna minha. O anjinho de um lado e o outro do mal. Então, veja bem, as coisas da igreja eram legais e muitas vezes elas conseguiam me puxar. Aí as coisas do mundo, elas eram legais, conseguiam me puxar. E o que me fez escolher o local que eu queria permanecer? A gente volta à experiência com Cristo. Então, quando você tiver uma experiência de conversão, aquilo que a comunidade oferece de legal, mas aí a gente volta de novo. A igreja precisa oferecer algo interessante também. Uma linguagem. Entendeu? A igreja precisa fazer a sua parte de conseguir também ser tão legal e ter coisas tão interessantes para que esse jovem tenha a oportunidade de escolher não estar aqui, escolher estar na igreja, nessas atividades que a igreja
proporciona, e então, a partir disso ali, também precisa ser intencional. Não adianta só fazer coisa legal dentro da igreja pro jovem. Tem que ser intencional. Precisam haver momentos onde a intenção é experiência. A intenção é ensino. A intenção é mostrar para esses jovens que existe algo bem maior, bem mais profundo, e que ele pode sim entender que aqui é legal, mas que viver uma vida com Deus é muito mais legal. Entendeu? Então, essa é a primeira pergunta. Eu acho que a gente nunca vai conseguir o poder de decisão pelo outro. Mas no momento em que esse jovem entender quem é esse Deus, o que esse Deus pode fazer, que com esse Deus ele pode ir muito longe, que a igreja está ali para impulsioná-lo a conquistar aquilo que o mundo não impulsiona, porque aqui ele vai encontrar alegria, felicidade, mas aqui ele vai encontrar quem puxa o tapete, quem empurra ele mais para baixo, quem diga que ele não vale nada, sabe? Quem diga que ele nunca vai ser nada na vida. Aqui ele vai encontrar a felicidade momentânea, mas ele vai encontrar muita coisa ruim, palavras negativas, gente, sabe, querendo que ele se afunde mais ainda. Aqui não. Aqui ele vai encontrar ânimo, motivação, pessoas que investam nele, que acreditam nele, que acham que ele tem condições de ser mais do que ele é. Pessoas que vão acreditar, não, tu consegue, é possível. A igreja precisa ser esse ambiente, sabe? Onde o jovem vai se sentir valorizado. E eu acho que muitas vezes a questão é essa. Os nossos jovens entram nas nossas igrejas e não são valorizados. Tá? Aí eles entram e só atrapalham, só incomodam, só fazem bagunça, só tumultuam, papapá, nanã. E aí ele, mas aqui é assim também, aqui também é assim. Então ele tem que encontrar um ambiente onde ele saiba que ali ele é importante. Sabe, uma grande leva de oficiais saíram da nossa igreja, né? O Mateus sabe, tem muitos oficiais do Exército de Salvação que são de Livramento. Porque o nosso oficial, ele investia na gente, sabe? A gente chegava pra ele e dizia assim, Major, a gente pode fazer tal coisa? Façam, sabe? Não é, sabe? A gente dizia, a gente pode ir lá na praça e levar uma refeição. Não, vocês são jovens, isso é trabalho pro MCC, isso é o trabalho pro não sei o que e tal. Ele dizia assim, vão, façam, né? A gente vai ver um adulto, a gente vai ver outro adulto pra ir com vocês, sabe? Aquele negócio de precisa, a gente se sentia valorizado, a gente fazia eventos, sabe? E ele ia fazendo com que a gente entendesse que mesmo jovens, porque eu vou falar pra vocês, eu recebi um chamado, eu tinha 20 anos. Sabe? Quando eu fui falar pra minha oficial que eu tinha sido chamada por Deus para ser oficial do Exército de Salvação, em nenhum momento ela disse, mas é melhor você pensar bem, você é muito jovem. Se você sabe? é jovem ainda, Então, ainda. a gente a gente dirigia, a gente pregava, ele realmente havia esse investimento. E aí você vai se sentindo valorizado, você vai se sentindo parte daquilo, você vai se sentindo que as pessoas acreditam em você, que mesmo jovem não tem aquele descrédito. Então, é esse ambiente que vai ganhar desse aqui. Sim. Sabe? É a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, né, que às vezes o jovem é visto só como uma mão de obra, né? Porque... Gratuita. Porque não... Ainda tem esse detalhe. Gratuita. E aí, vai... Entre tantas outras coisas negativas, né, que existem nessa visão negativa do jovem, você diz assim, como que esse jovem foge? Primeiro, essa é uma pergunta de quem tá dentro, né? A gente que tá dentro consegue identificar que o jovem tá lá dentro da igreja, que às vezes ele é uma mão de obra, que ele não dá recurso, e muitas vezes ele não é valorizado porque ele não dá recurso. Porque eu já passei por uma nomeação e nós dávamos muita importância para os jovens e nos dedicávamos muito aos jovens, né? E aí nós fomos chamados e uma pessoa da igreja falou assim, capitães, não esqueçam que jovem não dizima. Exato. Tá? E aí, quando eu li essa pergunta, eu lembrei dessa experiência. Então, realmente existe essa visão, mas é uma visão de quem está dentro. O jovem, ele não vai fugir daquilo que ele não conhece.
Então ele vai precisar entrar naquele contexto igreja, ele vai precisar entender aquele contexto, e aí ele vai precisar. E aí a gente vai precisar ver se ele vai ter esse feeling de perceber esse ambiente não tão saudável. Alguns entram, ficam nesse ambiente, se desenvolvem nesse ambiente, seguem aí, viram adultos, viram pais, viram, né, às vezes até mesmo pastores dessas igrejas, né? E aí alguns entram, percebem, opa, não tá legal, e procuram uma outra igreja. E infelizmente existe a outra realidade de alguns entram, percebem que aquele não é um ambiente saudável, porque realmente não tem essa valorização, né? Porque não gera recursos, mas aí é bom para trabalhar e tal, percebem, saem e não voltam. Porque alguns mesmo vivendo esse contexto, conseguem ainda entender quem é Deus. A importância desse Deus, o que esse Deus pode fazer. E aí saem desse ambiente não saudável e vão e procuram uma igreja com um ambiente saudável. Agora, alguns não tiveram ainda essa maturidade de entender quem é esse Deus e de não associar esse Deus à igreja. Porque isso também é outra questão, né? Deus é Deus, independente da igreja. Exatamente. Então, não quer dizer que porque eu tive uma experiência negativa nessa denominação, a minha experiência negativa será em todas as outras. Alguns conseguem ter esse pensamento de tipo, não, minha experiência foi com a igreja. Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou agora para um lugar onde eu consiga viver caminhando com esse Deus e vivendo coisas novas. Alguns não têm. Então, alguns associam tanto Deus àquele local que saem e viram os desigrejados. Não querem mais nenhuma experiência Ficam até com uma... Não, esse uma resistência. Eu tenho uma... Não, eu já fui na igreja. Já fui, porque quando você fala, os desigrejados assim, não, eu já estive dentro da igreja. Eu sei como é que é. Não é um... Não quero mais. E contam um testemunho, né? Não, e o pior é que a pessoa fala, não, porque eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, mas eu não quero estar na igreja porque lá é ruim. É meio que assim, o jovem não tem que ir na igreja para ser usado. O jovem tem que ir na igreja para que a igreja como um todo ajude ele a se desenvolver. E nesse percurso de se desenvolver, ele vai querer servir também. Porque serviço é parte da caminhada do cristão, né? É consequência, O que a gente tem que tomar cuidado também, e aí pegando o gancho do que o Lucas está falando, é que às vezes a gente fica tão desesperado para manter aquele jovem dentro da igreja que a gente começa a dar coisas para esse jovem fazer. E aí é o problema. Esse jovem às vezes não teve essa experiência com Deus para estar à frente daquela determinada função que foi dada. Sim. E aí é que acontecem os problemas, porque aí às vezes as pessoas da igreja querem cobrar daquele jovem por ele estar ocupando aquela função, né? Uma maneira de uma conduta no comportamento, uma maneira de falar, uma maneira de agir, mas a culpa não é dele, alguém colocou ele ali. Às vezes nem deu um preparo, Exato. né? Só botou lá, vai pra lá, ele vai. foi colocado ali por Vai, alguém, maluco. sem antes ele ter esse preparo, sem antes ele ter essa experiência, esse amadurecimento. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque dar funções para os jovens, dar cargos, não é garantia de segurar ninguém dentro da igreja. E isso não é só com os jovens, é com todos. Né? Porque também a gente às vezes passa por experiência, né? Que a pessoa mal chegou na igreja, vamos colocar ela para fazer isso. Gente, ela já demonstrou, primeiro, que ela quer, segundo, que ela pode. É quase assim. Não, então, o Pedro se converteu aqui semana passada, então Pedro, você prega semana que vem, tá bom? Não é verdade? Já sei isso. E aí, em devidas proporções, às vezes é feito com os jovens também. Sim. E o pobrezinho dos jovens sofre uma de crítica, um monte de gente apontando o dedo, porque você não tem condições, porque você fez isso, porque você fez aquilo, blá, 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 blá. Mas a culpa não é dele em específico. Sim. A culpa é de quem já atribuiu a ele essa função sem nem ter parado para pensar se realmente era o momento. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Respondi a tua pergunta? Mais ou menos? Exigente.
tão Mas, exigente. Bom, assim, a gente tá pegando de uma forma juventude na igreja, Suave. não, de uma forma geral, só que o Mateus, né, vai puxar um pouquinho mais pro lado do exército de salvação, né, Mateus? Agora veio a pergunta do Matheus. A outra foi Foi difícil. da produção. Agora, Aquela era a pergunta que a Beca... Não, mas se vocês pararem pra pensar, em todas as minhas falas eu já respondi a pergunta. então, É verdade, porque o que acontece? O Mateus, Faz a pergunta. Senão ele vai ficar triste, né? A gente não deixou, não deu espaço. Nossa, a tua Não deu pergunta foi a espaço. mais respondida. tá é vendo? verdade. É que no fundo tudo conspira. Entendeu? Você já sabia tudo que você já sabia falar, tudo. tava preparado. Uhum. O Exército de Salvação chama suas igrejas de corpos, né? E nós temos vários estados do Brasil que temos igrejas lá. E nós temos... O que temos nessas igrejas para oferecer de especial para os jovens? Quais os recursos que tem para os jovens? O que o jovem pode fazer dentro de uma igreja do Exército de Salvação? Bom, a gente já falou sobre isso, né? Mas eu vou falar um pouquinho diferente. Eu, como já falei pra vocês, já passei por várias igrejas. E o que eu ofereci para os meus jovens em determinada igreja, eu não pude oferecer na outra. Porque os jovens eram diferentes, o contexto era diferente, a cultura do local era diferente. Realidades. E realidades diferentes. E se eu for... E isso é no geral, não é só... A gente está falando de jovens, mas nós, como oficiais do Exército de Salvação, que passamos por vários locais, se a gente tiver essa maturidade para perceber, nós vamos perceber que nós não vamos conseguir fazer as mesmas coisas em todos os lugares. Porque as necessidades das nossas igrejas são diferentes, dependendo do local onde ela está inserida. E aí, falando de jovens, é o que eu falei. O trabalho que eu fiz com os jovens em Recife, tá? Usando como exemplo, não foi o mesmo que eu fiz com os jovens em Campos. Porque Campos era uma cidade do interior do Rio Grande do Rio de Janeiro. Era uma cidade onde os jovens moravam pertíssimo da igreja, tá? Bem próximos à igreja, então para eles era muito simples estar na igreja, né? E eles tinham aquele costume, já eram jovens que vinham já desde jovens soldados, eles já tinham aquele costume de estar ali em função da igreja, fazendo as coisas, papapá. Quando eu chego em Recife, é totalmente diferente. É Nordeste, já começa por aí, né? Nordeste é um caso à parte, né? E o lugar maravilhoso para se viver, viu, gente? Já deixa aí a dica. Deixa um filhinho. Já tá fazendo a casa, Lá no já. Nordeste. Já fez a casa. E aí, é outro estilo de vida, é outro pensamento, E vou dizer uma coisa para vocês. O estilo dos jovens daqui, o jovem daqui não é o mesmo, né? Assim, às vezes, alguns jovens, eles são muito são imersos nessa questão de tecnologia, de não sei o que, tal. Você vai para um lugar onde a tecnologia não é algo tão... que faça tanta parte da vida dos jovens. Ainda é uma realidade hoje. Isso a gente viu muito com a pandemia, porque a gente que vive com esse acesso bem direto, assim, no dia a dia com a tecnologia, a gente acha que todo mundo vive esse acesso e não é verdade. A gente viu aí o problema com as escolas em vários lugares do nosso Brasil, onde os alunos não estavam tendo aula, porque muitos não tinham acesso à internet. Né? Então, ainda hoje, sim, existem jovens, sim, que não vivem uma vida toda voltada para a questão de redes sociais, de canais no YouTube. Existe ainda isso. A gente pensa que não, mas ainda é uma realidade. Do jovem ter que carregar lá o celular para poder usar a internet, ou ir numa lan house para poder usar a internet. Existe. Né? Para vocês terem noção do que eu tô falando, em Recife, nós tínhamos uma soldada do Corpo de Recife que tinha uma lan house. A gente ainda tem lan house? Tem. E os jovens iam, né? Alguns jovens iam na lan house pra jogar, pra acessar CSzinho básico. Pra acessar o Face, básico. sabe? Pra acessar o Face ou pra fazer uma página no Face. Então,
Mais uma vez eu digo, a gente precisa estar inserido na realidade. E não adianta eu chegar lá no lugar e achar que o mesmo que eu fiz no lugar anterior ou no outro lugar vai funcionar no lugar que eu estou hoje. Então, nós temos corpos, né? A nossa realidade aqui é a realidade salvacionista, né? Nós estamos falando para os jovens salvacionistas. O jovem salvacionista, vou usar o Sul porque é a minha região. O jovem salvacionista lá do interior do Rio Grande do Sul, ele não faz as mesmas coisas, ele não tem acesso às mesmas coisas, o que é legal para ele, né? Não é o que é legal para o jovem que está aqui em São Paulo. E também não vai ser o mesmo que é legal porque está lá no Nordeste. Exatamente. Ou no Centro-Oeste, mesmo no Então, Norte. como, enfim. Matheus, como fazer com que oferecer algo especial para os jovens? Não, Primeira não. coisa, ofereça de acordo com a necessidade do local, de acordo com a cultura do local, de acordo com o contexto do local. A gente estava falando no começo que as estratégias elas precisam existir e elas não vão ser as mesmas em todos os corpos, né? O que funciona no corpo X não funciona no corpo Y, e o que a gente tem que entender é que a gente precisa ter a cabeça aberta, né? Para fazer acontecer e não ficar insistindo naquilo que a gente está percebendo que não está dando certo. Ou não vir com aquela ideia pronta. Eu fiz isso lá, vai dar certo. Por isso que eu entro de novo na questão de veja alguém, identifica alguém. A gente tem falado muito isso no Exército de Salvação, né? De potencializar as lideranças, né? De colocar os oficiais locais nos seus devidos departamentos, de o oficial não concentrar tudo em si, né? Esse novo planejamento estratégico tem falado muito nisso também, né? Das pessoas ocuparem suas funções, de terem sua voz, dos líderes locais terem a sua voz, e eu acho que isso vem ao encontro do nosso tema aqui, né? Potencializa os seus jovens, potencializa um líder local. Ele anda com os jovens. Você tá chegando, às vezes o oficial tá chegando, o oficial não conhece ainda o contexto daquele local. Então, potencializa quem tá ali, valoriza quem tá ali, usa os recursos que você tem ali, sabe? E deixa que a pessoa que tá ali, que tá junto, porque é o que eu falei, às vezes a gente tem uma linguagem já totalmente desatualizada, às vezes a gente já não entende nada de nada aí do universo dos jovens, eu já tava confundindo ali, dizendo que era de um, mas era de outro, né? Eles estão juntos, Gente, a gente precisa Então, entender assim, o nosso lugar dentro da situação, sabe? E não adianta você querer ser jovem se você não é. Não adianta você querer Meu falar a linguagem do jovem se você não sabe. Então, identifica alguém que vai entender, que vai ouvir, que vai potencializar, que vai somar com você. E quando eu digo identifica alguém, né, porque eu sei que tem muita gente nos assistindo aí, às vezes a gente fala achando que a pessoa está entendendo, mas a pessoa não está entendendo. Né? Então vamos aqui aprofundar. Identificar um líder, né, um oficial local, falando na nossa linguagem, né, salvacionista, não quer dizer que ele vai fazer tudo sozinho. Sim, claro. Tá? O oficial precisa treinar ou precisa investir, capacitar e estar ao lado. Não quer dizer que porque o oficial já não se sinta mais tão disposto a trabalhar com jovens, não quer dizer que vai largar o coitado. Deixa a vida me levar. Coitado, vai que tu vai dar coitado. certo. O apoio, o acompanhamento, o estar junto e o feedback é importante. O oficial precisa saber o que está acontecendo. Tá? Ele precisa saber o que o líder está fazendo, senta para planejar junto, né? Entende quais são as atividades, né, que estão sendo feitas para aquele jovem. Não precisa estar ali, mas também não precisa estar ausente, né? Deixa os jovens se sentirem à vontade. Às vezes a presença do oficial também intimida, né? Tira a liberdade e tal. Mas às vezes não.
Às vezes o oficial também consegue ter essa troca com os jovens. Às vezes sim, às vezes não. Isso tudo vai depender do perfil, tá? Mas isso não quer dizer que o oficial não vai estar a par do que está acontecendo, ou que ele vai largar o negócio de um jeito que o negócio vai rolar sem ele estar vendo. Eu não falo fiscalizar, que eu acho que esse não é o nosso lugar. Acompanhar, exatamente. Acompanhar, estar ao lado, sabe? Se importar também com o que está acontecendo, quem são os seus jovens, né? Como que está sendo feitas essas atividades para que eles cheguem aqui, né? Porque lembra que eu falei que não é só levar diversão, alegria, blá, porque, né? Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Sim. E eu acho que essa intencionalidade, nisso o oficial pode contribuir, sabe? Nesse mover, né? Precisa contribuir. Então, deixa pro líder de jovens fazer aquilo que já não é tão fácil pro oficial fazer, mas aquilo que já cabe a ele, que de repente a parte espiritual, o estudo da palavra, o estar ao lado, né, em aconselhamento, né, quando é alguma coisa mais que precisa, né, de chegar mais junto. Então tem coisas que o oficial pode e deve fazer e precisa fazer. Então só fiz esse recorte aí para não ser mal interpretado. Inclusive, a senhora falou da Bíblia, Major. Hoje, no Somos Crentes de hoje, nós vamos fazer um desafio para nossa audiência. Muito bem. É um desafio para você que está assistindo. Ó, os olhão! Seguinte, na Bíblia existem vários versículos que falam sobre a juventude. Inclusive eu trouxe aqui o versículo que eu fui chamada por Deus através desse Sério? Que legal. Não, a gente vai dar uma oportunidade já para o Major trazer esse versículo. Mas qual que vai ser o seu desafio? E já vou avisar, não vale o texto da Major. Tá? Vai valer, porque seria injusto, né? Vai que eu surjo um chamado aí com versículo. Usa esse versículo para que seja. Para que Deus fale com você. Não usa no desafio. Seu desafio hoje é: encontre na Bíblia um versículo que fale sobre jovens e poste nos comentários. Olha, e você estará concorrendo a uma casa própria e um carro zero. Não chega a tudo isso. Não chega a tudo isso. Mas, regrinha básica. Não vale repetir nem o versículo da Major e nem os versículos que já apareceram Eita. na Não lista corre de lá. comentários. Tem que correr. Corre fazer o primeiro, O primeiro tem mais chance. A gente que descobriu o primeiro tem mais chance. O primeiro tem mais chance. Não, a gente não vai premiar, se a gente pode mencionar. Não repetir, entendeu? Sim. O primeiro tem mais chance de não repetir. Isso é verdade. Mas a gente quer ver se vocês estão afiados com a Bíblia. A Bíblia é importante para o nosso crescimento espiritual. Certeza. E a gente quer que vocês se encontrem nela. Então, jovens, se encontrem na Bíblia e postem nos comentários. Aí sim. Major, a gente vai dar oportunidade para a senhora dar o seu testemunho. Só que eu vou falar para a senhora, respira fundo. Toma um pouquinho de água. Eu vou deixar o Matheus e o Pedro darem as palavras de encerramento deles. A gente volta para a senhora trazer o seu testemunho e encerrar contando a sua experiência com Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar a nossa audiência também. Então agora a senhora dá aquela... Aproveita para rir deles. Eu vou ter que reduzir bem o testemunho, porque é longo, não vai? Não, Tem que fazer um podcast só do testemunho. Mas, vamos lá. Pedrão, suas palavras finais. Eu sempre sou o último. Agora que eu nem pensei, eu sou o primeiro. Beleza. É sempre assim. Você sabe que eu escolho. Você sabe que eu escolho aleatório. Dependendo da cara da pessoa, né? Entendi. Mas vai lá, arrebenta. Oh, Jesus. Respira, Pedro. Toma uma aguinha. Que drama. Toma uma aguinha. Ele faz muito drama. A minha já acabou, já. É que jovem é assim, né? Jovem tem esses 5 minutos lá em cima, 5 minutos lá embaixo. É, a gente tá assim. O exército tem sorte que Hollywood não descobriu o Pedro. Não, a Record não te descobriu, porque senão... Vamos lá, Pedrão, palavras de encerramento. Palavra de sabedoria. Tem fundinho musical, depois não. Tem quando a gente vai encerrar o programa. É verdade, né? Esqueci de falar. Gente,
Tá tocando a musiquinha, né? Tá tocando. Tá tocando, a gente tá ouvindo aqui. Se não tá tocando, começa a tocar agora. Não, vai Ó, tocar, ó, só vai vai fazer deixar- a madrinha brasileira aqui, ó. Vai a madrinha aqui, ó. Vai tocar. Ai, você jovem ou até aqueles que se consideram jovem, Deus tem uma oportunidade tremenda para você. É só você querer, porque ele não te obriga a fazer, mas o melhor lugar sempre é estar do lado do Senhor. Então, vem para dentro que tá tudo ok. É isso aí. Mateus. Faço minhas. Vai lá, concordo com tudo que ele disse. Concordo com tudo. Assina embaixo. Não, eu acho que a importância de você saber, você jovem, qual é o seu valor. Assim como o Pedro falou, cada um de nós tem e cada um de vocês tem um potencial enorme. Muitas vezes pode acontecer de pessoas não entenderem isso, mas busque a Deus, busque ter uma vida consagrada debaixo da palavra, debaixo de oração, que Ele vai te mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. E deixe se permitir, né? Não quer dizer porque alguém te magoou na igreja, ou algum líder, ou até mesmo um pastor. Lembre que todos nós somos falhos. Assim como você pode errar, o seu oficial, ou o seu sargento, ou aquela pessoa que está acima de você no sentido de ser um líder também pode errar. Então, pense em tudo isso, né, com amor, e deixe ser trabalhado pelo Espírito Santo, e você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Amém. Major, agora a gente passa para a senhora. Vamos em duas partes, então, o testemunho, né? Primeiro, a questão de estar na igreja, de ir para a igreja, e depois eu falo um pouquinho do chamado. Bom, como eu disse, eu entrei para a igreja, eu tinha acabado de completar 16 anos, né? Através de uma liga de jovens, iam comemorar os aniversariantes lá do trimestre. E uma amiga minha, que hoje é oficial nos Estados Unidos, ela me convidou para ir nessa comemoração, porque eu tinha feito aniversário, né? Ou seja, olha como é importante você incluir e incluir aquele que não está fazendo parte do... Eu não estava indo na igreja, eles iam comemorar os aniversariantes lá do pessoal da liga. Sim. Mas ela disse, vamos, porque tu fez aniversário também, a gente vai comemorar todos os aniversários. Vai que rola um pedaço de bolinha pro né? E aí eu fui, tá? E aí a partir dali eu continuei indo, mas como eu falei pra vocês, eu ia, eu achava legal, mas eu já tava vivendo aquele processo de sair com as amigas, né? De ir lá na boate e tal. E aí eu realmente tava assim, né? Frequentava a Liga de Jovens no sábado, né? Às vezes ia na escola bíblica, né? No culto à noite. Mas aí quando tinha um show de alguém, quando tinha lá uma festa legal, eu também estava lá. Um vaneirão? E os meus amigos da igreja, eles nunca saíram do meu lado e eles nunca deixaram de cumprir aquilo que eles falavam pra mim. Então, se eles diziam pra mim, a gente vai passar na tua casa tal horário, eles passavam na minha casa tal horário. Vamos fazer tal coisa na igreja. Eu falava, acho que meu pai não vai deixar. Não, a gente vai lá, a gente pede pro teu pai, né? A gente se responsabiliza, a gente diz pra ele e tal. Bom, tinha uma festa de Réveillon, numa boate bem legal lá que tinha uma das únicas, na verdade, né? Assim, que era mais badaladinha. E eu falei que eu ia. Não, eu vou, porque é Réveillon, tem que ir primeiro de ano, tal. E, na verdade, era o 31 de janeiro de 1996, caiu num sábado, e o 1º de janeiro de 1997 caiu num domingo. E eu fui. Eu fui com um casal de amigos, né, e umas outras pessoas, e este casal de amigos se responsabilizou por mim, pediu pro meu pai para eu ir com eles, né, e meu pai confiou neles, eles se responsabilizaram por mim, e meu pai me deu 1000 recomendações, e fica com eles, e Pensei que fosse papapá, R$1.000, eu falei, né? fez a boa. Você fica com eles, cuidado e tal, e eu fui com eles. Aí chegando lá, encontrei algumas outras amigas, fiquei com umas amigas, mas eu sabia que eles estavam lá. Eles brigaram lá por sei lá o quê, e foram embora e me deixaram. Simplesmente assim? Simplesmente assim. Meu pai do céu. Como que eu ia voltar pra casa? Não ia. Porque os amigos, que muitas vezes nós fazemos
paralelamente, não são amigos que te abandonam, que não ficam ao teu lado. Aí o que aconteceu? Eu tava voltando pra casa sozinha, tá? De madrugada, sozinha. E o meu pai, eles eram vizinhos, e meu pai viu eles chegando. E viu eles chegando sem mim. Aí meu pai pegou o carro e foi até esse lugar que a gente foi, essa boate, que não faço nem onde era. E o meu pai me encontrou na calçada, eu vindo de madrugada pra casa. Porque nessa época não existia celular, tá, gente? Não existia celular. Então, por que não pegou? Porque os jovens estão assistindo você. Por que ela não pegou o celular e ligou? Porque ele chamou o Uber. Não tinha. O 99? Não tinha celular e não tinha Uber. Respondido. Só pra vocês verem. Tirado suas dúvidas. Só pra vocês Não jovens. passado não muito distante. Só pra vocês jovens não tão verem longe. como a nossa vida era difícil naquela época. E aí o meu pai me encontrou. Ok, eu entrei no carro, meu pai ficou chateado, ele não falou nada comigo. Aí no outro dia pela manhã, ele abriu a porta do meu quarto e falou assim pra mim: minha filha, você precisa, né, tu precisa decidir o que tu quer fazer da tua vida. Se é estar na igreja ou se é estar vivendo essa vida de você sair segura, com pessoas e depois ser simplesmente largado assim, sem ninguém. E aquilo me chocou tanto porque meu pai não era cristão. Mas eu vi muito Deus ali usando meu pai, né? Sempre muito Deus. E aí naquela noite, no culto, à noite, no dia 1º de janeiro de 1997, eu tive uma experiência de conversão com Deus e eu disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu sei que por mais que aqueles que estiverem ao meu lado me abandonem, Tu jamais vai me abandonar. Né? E aí por isso que eu falo sempre, né? Eu tenho uma frasezinha que eu escrevi, sabe que eu sou da época, tá, jovens? Que a gente escrevia na capa do caderno. Que a gente não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha nada, a gente escrevia na capa do caderno. Olha o diário. Tem uma frase que eu escrevi na capa do caderno, depois eu escrevi na Bíblia que diz assim: sou livre e uso essa liberdade para servir a Deus. Não existe liberdade maior do que estar na presença de Deus. Porque as pessoas dizem pra gente, quando a gente é jovem, a gente se converte, a primeira coisa que a gente escuta, né, das pessoas que vivem num contexto fora desse contexto de igreja: ai, mas vocês vão perder a liberdade de vocês entrando pra igreja. Não há ambiente mais livre do ambiente de se estar com um Deus que te impulsiona para viver coisas que você jamais viveria em nenhum outro lugar. Major, repete a frase pra gente, a nossa fada madrinha vai jogar aqui na tela pessoal. Sou livre e uso essa liberdade para servir a Deus. Anota essa frase. Hashtag. Tá? E aí, ok, né? Me converti, comecei a exercer várias coisas dentro da igreja, e aí veio o encontro do que eu falei pra vocês, um oficial que te potencializa, que te valoriza, né, que vai acreditando no seu potencial e te permitindo, né, amadurecer e tal. Só que eu sentia algo estranho, porque por mais que eu estivesse dentro da igreja, tava dentro da igreja, tava lá o tempo todo, parece que eu queria estar mais. É como se não bastasse. E aí eu comecei a me questionar: por que eu quero estar sempre dentro da igreja? Por que por mais que eu faça as coisas, parece que eu, sabe, que ainda falta algo. E eu óbvio, né, gente, 16, aí com 18 eu me formei, já comecei a trabalhar. Aí eu comecei a dar aula e tal, e aí trabalhava muito, acordava muito cedo, né, porque eu dava aula numa escola de zona rural. Então eu pegava um ônibus, tipo, 6 horas da manhã pra chegar na escola 8, pra dar aula até o meio-dia, pra chegar às 3 de novo, né? Porque é aquele ônibus que vai passando todas as fazendas, pegando as crianças pra levar pra escola. Né? Meu primeiro trabalho, assim, como professora foi esse. E eu chegava, eu já começava a preparar as coisas pra aula do outro dia e tal, porque eu tinha que ir pra igreja. Então, aí eu participava da reunião de oração, do estudo bíblico, reunião de santidade, tudo, fazia parte dos conselhos, dava classe de cadete local, tudo. E mesmo assim, eu digo, gente, mas mesmo assim, parece que preciso fazer algo. E aí, então, em 2000, eu vim pro congresso com o John Downs, e ali no congresso eu fui chamada mesmo pra me tornar oficial do Exército de Salvação, retornei, já fui eu procurar meu oficial dirigente, e aí já começamos
o processo. Em 2002 entramos no colégio. Que legal, que legal. E qual foi o texto que Deus usou para falar Sim, assim? aí quando eu voltei do congresso, que eu fiquei incomodada, que eu fiquei, será que realmente, gente, como é que faz isso? Como é que entra para esse colégio? Como é que é? Tá, gente, na nossa época as informações não chegavam com tanta rapidez, né? Então tinha que ter alguém, era muito difícil, gente, é muito difícil. Aí a gente tinha que entender como é que era esse negócio de colégio e tal, e eu digo, falo, não falo, né? Será que eu sou jovem demais e tal? Senhor, confirma, né? Porque às vezes tu recebe esse chamado muito específico de Deus, através de um momento, assim, aí tu fica assim, mas será que não era porque era um momento? Porque tava todo mundo lá empolgado, porque eu não sei o quê. Às vezes eu me emocionei. Porque era o general, né, falando e tal. É. Eu digo, Deus, confirma, porque eu sou tão jovem, Senhor, o que eu vou fazer? Eu sou muito jovem, né, 20 anos. Sou muito jovem e tal. E aí, Deus me deu essa palavra em 1 Timóteo, né, capítulo 4, que diz assim, lá no versículo 10. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos e especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu por meio da profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a estas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Falei, É isso é aí. isso aí. Depois dessa confirmação, Se Deus tem te chamado, não tenha medo de ouvir o chamado do Senhor. Vá também servir. Exatamente. Não é verdade, Eu Maria? posso dizer uma coisa, foi a melhor escolha que eu fiz. De todas que eu já fiz, primeiro, estar com Deus, né? Uhum. Ainda jovem, foi a melhor escolha que eu fiz. E depois, obedecer ao Senhor também foi foi a melhor escolha que eu fiz, né? Porque é muito bom quando você sabe que você está fazendo aquilo que Deus preparou para você. É verdade. Major, foi muito legal a gente ter Foi programa com a legal, né? senhora. Também Ah, achei. sobreviveu, viu? Chegou aqui, eu tô tremendo. Mas é que eu sei que o especialista em sobreviver aqui é você. Ufa! E ainda estou sobrevivendo. Mas o nosso tempo Né? vai acabando, o programa vai encerrando, a musiquinha vai tocando. Vai ter. Vai ter Ó, música. tá tocando, ó, tô ouvindo. E aí a gente vai ficando por aqui. Então, agora pra gente se despedir, Matheus, tchau pessoal, até a próxima. Pedrão, Tchau, tchau, até mais. Major, Gente, obrigada aí por ouvirem e continuem servindo a Deus e escolhendo estar com Ele, que vocês também vão poder dizer que é a melhor escolha da vida de vocês. é isso aí. Pessoal, o Salmoscast de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau, tchau!